Bem-vindos ao Family Business Voice. Você aqui é o protagonista da sua própria história. E hoje vamos trazer uma história incrível de protagonismo, de construção, de autoconhecimento. Autor também do livro Caminho de Santiago de Compostela, uma jornada do corpo e da mente até a alma. Fundador da Mampuri Family Office, empresário, escritor, caminhante de Compostela, Cris Freire é uma daquelas personagens que provam que sucesso não é apenas sobre construir uma empresa, mas sobre ter coragem de caminhar para dentro. Depois de empreender, vender o negócio e atravessar o caminho de Compostela, ele encontrou no silêncio a jornada de seu verdadeiro norte. Cris Freire, uma honra te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado. A honra é minha, Nelson. Uma delícia estar podendo compartilhar esse momento com você, essas trocas. Obrigado, Cris. Você que acabou de voltar de Santiago, né? Estou muito curioso, que a gente também conversa muito nos nossos encontros, dos eventos do Fórum Brasileiro da Família Empresária. Você sempre que está lá, leva seu filho também, o João, que agora também está super ativo aí nas mídias de podcast, no mundo financeiro, bem jovem. Eu queria que você se apresentasse aqui, você é um empresário, escritor, investidor, caminhante, mas quem é o Cris Freire na essência? Você sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis de responder? E eu até escrevi isso no livro. Porque todo mundo pergunta, quem é você? E aí eu me lembro uma vez que eu cheguei num ashram na Índia, veio o guru para mim, falou, quem é você? Eu falei, eu sou cristiano. Eu não perguntei seu nome. Eu sou cristiano, moro no Brasil, empresário. Vim aqui nesse evento do IPO. Eu falei assim, eu não perguntei o seu nome, não perguntei o país que você é e nem perguntei o que você faz. Eu estou perguntando quem é você. E aí quando você vai nessa pergunta, quem é você? Você vai olhando para dentro e vai se questionando. Aí você vai olhando para dentro e vai se questionando. E aí eu descobri que a gente não pode se identificar com os rótulos. Interessante, sim. E assim, eu comecei a vida como empresário. E aí todo empresário se identificava com aquele rótulo da empresa que você tinha. Cris Freire da empresa tal. Da empresa tal. Então, era um rótulo. E aí o dia que você vende a empresa, você deixa de ser quem você é? Você perde a sua identidade? Você perde a sua identidade ou você é além disso? Quem que é essa pessoa que eu brinco lá, que está caminhando nesse sapato velho hoje, mas que também caminhou nos mesmos sapatos velhos no passado e que talvez vai continuar caminhando nos mesmos sapatos no futuro? Então, sim, é essa pessoa que eu tento encontrar ao longo dessa jornada. O que não muda e o que muda? O que muda é efêmero, é passageiro. E o que fica é eterno. Então, sim, descobrir essa essência de quem eu sou é uma das perguntas mais difíceis para se responder. ter. E você já começa logo assim. Mas te responder para também não te deixar sem resposta. Né? Eu tive que refletir bastante ao longo dessa minha jornada para descobrir quem eu sou. Até descobrir que, na verdade, eu sou apenas um peregrino espiritual de passagem aqui nesse plano. Nesse plano que a gente vive aqui, sim, da matéria. Sim. Talvez já tenha tido vidas passadas, talvez vou ter vidas futuras, mas hoje eu me olho como um peregrino de passagem aqui. E a pergunta é, o que esse peregrino faz de passagem por aqui, né? Essa jornada, que é o que a gente fala, não é sobre o destino, né? É sobre a jornada, esse caminhar. Como você falou, você começou como empresário. A empresa da sua família, ela veio do seu pai ou você construiu do zero? Quando começou essa jornada? Iniciou o Cris como um empresário logo depois de se formar? Ou você assumiu a empresa da sua família? Conta um pouco para nós. Foi uma história super interessante. Começou com meu pai. E o meu pai, aquela história de self-made man, começou, sim, do zero. Jovem, tinha escolaridade, boa escola. Camarada muito inteligente, muito bom, muito trabalhador, e criou a empresa, que era a Frefer, que era uma distribuidora de aço. Certo. Então, ele acabou criando ela, montou 2 unidades, e em 2000, por volta do ano 2000,
ele ficou doente. E aí teve aquele negócio de começar o processo de sucessão. Meio que forçado. Meio que E forçado. quantos anos ele tinha? Ele, na época, estava por volta de 50 anos. É novo, hein? Novo. É, muito Principalmente novo. hoje, que a gente está com 50 anos, a gente fala que é um bebê. Não, a gente ainda está com a cabeça de 18, o corpo faz as mesmas coisas. É impressionante. Os 50 de hoje é os 30 de ontem. Exato. Talvez. E aí ele me deu essa oportunidade de começar essa sucessão. E que foi interessante, porque ele identificou em cada filho o que era bom. Então ele falou, pô, esse filho aqui ele é muito bom para a fazenda. E mandou meu irmão para a fazenda. Interessante, sim. Olhou as minhas irmãs, olhou a capacidade delas, essas meninas são muito boas para desenvolver a parte imobiliária. E elas foram para a parte imobiliária. Foram aí, montando essas verticais ou vocês já ele tinham? já tinha essas verticais. E aí destinou cada filho para uma vertical que correspondia à personalidade de cada um. Sim, a vocação dessa A vocação de cada um. E aí ele olhou para mim e falou, pô, vou te deixar aqui no aço, que era o negócio mais complicado, que é commodity, tem crédito. Ano 2000, o Brasil em crise. Sim. Aí eu falei, pô, pai, vou pegar o pior ramo da família. Osso. Vou pegar o osso. E na época eu não era pai, então a gente não entende a cabeça de pai. Ele falou assim, é isso mesmo. Você vai pegar essa parte. Mas pô, não faz sentido. Ele falou assim, eu sou pai. Eu sei o que faz sentido para cada filho. Muito faz sentido para você isso daí. Eu falei, pô, mas é o pior negócio. É para você aprender. E assim ele fez. E você assumiu a empresa, você tinha o quê, 20 e poucos anos? Assumi a empresa, tinha 20 e poucos anos. E foi um aprendizado que eu assumi a empresa, aproveitei e vendi uma parte da empresa, era um negócio mesmo difícil, vendi uma parte da empresa para um grupo americano. Aí eu falo que foi a minha primeira faculdade. É o MBA na prática. É o MBA na prática. E aí veio os americanos com toda a tecnologia, budget, forecast, planejamento de futuro. Business plan com desconto de valor presente, quanto vale, fluxo de caixa projetar, aquelas informações que a gente não tem nem noção na época, né? Quando nem começa. Noção. E eu tive que abandonar a faculdade por conta de assumir poder trabalhar. E aí descobri que trabalhar com eles foi a maior faculdade. E às vezes a prática é insubstituível. Insubstituível. Né? Aí o meu pai, em 2003, falece. Aí eu sou obrigado a tomar conta disso. Muito jovem. Mas como eu, muito jovem, acho que por volta de 26, 27 anos. Mas eu olho, com o aprendizado que eu tive com os americanos, eu tinha vendido só uma fração da empresa e ficado com uma outra área da distribuição de aço plano. Eu vendi a fábrica de tubo. E nessa divisão de aço plano, eu olhei e falei, cara, aprendi com os gringos. Usei aquela mesma tecnologia, peguei esse negócio que tinha, a gente na época tinha 2 unidades e expandi para 15 unidades. Uau. Muito rápido isso. Mas muito rápido, entre 2003 e 2011. E onde você viu essa oportunidade de crescimento tão rápido? Eu costumo brincar que assim, todo mundo fala, Cris, você é genial. Eu falo, não fui genial. Na verdade, teve o boom das commodities de 2003. Você surfou a onda? Eu surfei a onda. Qual que foi a grande diferença? Eu estava preparado para crescer. Para crescer. Eu tinha time para crescer. Eu tinha preparo para crescer. Tinha musculatura para crescer. Tinha disciplina para crescer. Então, eu aproveitei isso tudo e surfei aquela onda que estava vindo. E talvez tive a sabedoria que aquela onda também estava para acabar. Por isso que eu acabei também vendendo em 2011. Todo ciclo tem uma hora que tem a finitude dele. Todo ciclo tem a finitude. E aí fazer o phase out em 2015. Para ir em 2015 montar o Family Office e fazer esse novo ciclo de vida. Mas você vê, parece você contando que é curto, mas não é curto. Se você falou que seu pai, na época 2003, ele vem a falecer. Você pega e profissionaliza e cresce até 2007, que 2007 e 2008 foi o boom das commodities. Aí veio aquela marolinha do Lula, né, 2008, teve o crash lá do real estate nos Estados Unidos. Acho que o Brasil vai bem até 2010. Depois a gente começa a entrar em declínio de novo. A gente está na época o Brasil, o Cristo Redentor. decolando.
e depois a gente vira de ponta cabeça, né? E esse momento de saída também foi importante, porque você conseguiu fazer uma leitura. Muita gente se apega, fala, não, tá indo muito bem, e aí você, quando vê aquilo, vai para baixo e tudo que você construiu derrete, né? E vamos pegar essa palavra apego. As pessoas se apegam à empresa. Tem um laço emocional, mais talvez a primeira geração, mas você já veio, acho que com uma visão de empreendedor, né? Sim. Empresário, mais profissional. E assim, Interessante. Eu acho que dentro dessa jornada toda, você vai aprendendo a se desapegar. Desapegar de bens materiais é relativamente fácil. Desapegar das suas personalidades é mais difícil. Que é o ego, né? O ego falando mais alto. Porque imagina, eu tive que desapegar daquele meu papel de empreendedor, de dono de empresa. Quando você vende a empresa, você não vendeu a empresa. Você vendeu toda uma história, inclusive a tua pessoal. Para daí, no dia seguinte, você não é mais o empresário. Quem é você? Que é aquela pergunta que você fez. Naquele momento eu era empresário. Quando eu vendi a empresa, não era mais empresário. É muita insegurança, porque você também tem um círculo, né, de amizades, esse ciclo de vida que você constrói nessa sua persona, né, que é o Cris Freire da empresa tal, e aí acho que gera muita insegurança, né? Esse aprendizado, que vamos usar essa palavra, o que você poderia dizer para esses jovens hoje que estão começando e nessa visão hoje que eles querem só empreender, né? Muitos não querem trabalhar na empresa da família. Que lições você poderia trazer para nós nesse período que foi até a montagem do Family Office? Depois nós vamos explorar essa parte aí da sua reconstrução, ou seria de uma nova identidade, da sua reinvenção, né? O novo Cris Freire. Cara, o maior presente que eu tive para montar o Family Office foi ter tido oportunidade de trabalhar na economia real. Interessante. Ter trabalhado numa empresa, aquele negócio, ter acordado cedo, pegar 1 hora de carro para chegar à empresa, emitir nota fiscal, fazer balanço, controlar estoque, falar com a equipe de vendas, motivar a equipe de vendas, botar pressão na turma de produção. Visitar cliente lá visitar cliente, PQP, né? Na PQP. Cliente te tratando mal. Reclamação que eventualmente você não entregou na hora combinada. Produto que não foi bom. Produto que não foi bom. Cara, análise de crédito. Você dava crédito para clientes que não existia balanço, basicamente. E muito, né? o olho no olho, o feeling comercial. Feeling comercial. Você vai visitar um cliente, você bate o olho e fala, cara, esse cara tem potencial de me pagar. Esse aqui, já percebi aqui um pouco na fala dele, já percebi aqui, andando na fábrica aqui, que esse cara não vai longe. Então, essas percepções de ser em quem eu posso confiar, quem eu não posso, essa leitura. Eu acho que a turma, virando muito Faria Limer, não está desconectada da realidade. Então, a hora que você é um empresário, você é chão de fábrica, é pé no asfalto, é conversa olho no olho, é no negócio que você faz no fio do bigode. Então, no aperto de mão. No aperto de mão. Essa foi um maior aprendizado para mim, quando eu monto Family Office. O mundo aqui ficou muito simples. Porque antes eu tinha um único negócio, tomando risco 100% numa única área. O Family Office é muito mais simples, porque você está diversificado em diversas áreas. Sim. Lá o outro é complexo. Trouxe também um amigo que perguntei para ele sobre agora o papel dele de pai, né? A gente está falando aqui também que agora você também é pai. E ele falou que o maior desafio que ele acha que dessa geração mais nova é justamente não ter a musculatura, o calo, né? De pegar, porque a gente foi criado nessa geração antiga, os nossos pais, de ter que trabalhar mesmo, falar lá no chão de fábrica, comer, vamos dizer, o bandeco com o colaborador sentado no chão da fábrica e ao mesmo tempo receber um cliente, às vezes, que vem mais sofisticado, ou seja, você tinha que navegar em todas as esferas sendo você mesmo. Mas acho que a área comercial é a que mais realmente traz essa bagagem, porque você tem que
Comercial é gastar sola de sapato. Sim. Eu falo. A minha mulher às vezes fala, mas você ficou o dia inteiro na rua. O que você está fazendo? Gastando sola de sapato. Aprendendo, conversando com o cliente, com a família, entendendo o que ela quer, quais as dores, os anseios. Porque essa leitura você não faz ali querendo vender um produto na Faria Lima, entubando, que a gente fala, né? Exatamente. Agora, quando você fala do Family Office, que você fez a estruturação, a gente também já conversou um pouco disso, você foi fazer uma formação disso, né? Conta um pouco dessa passagem, quando você foi estudar sobre essa área de diversificação de investimento, porque a gente fala muito aqui que a família, ela transcende o negócio, né? Ela continua e ela vai se profissionalizando e se transformando de uma família empresária para uma família investidora. Porque no mundo dos negócios, como o seu, uma hora o ciclo de vida da organização acaba, mas a família ela continua empreendendo. E você foi para esse universo de novamente empreender, só que agora líquido, né? Depois da venda do negócio da família. E como é que foi essa passagem aí? Você falou que foi mais fácil, mas não é mais difícil quando você não tem o que a gente chama o cash cow, que é a vaquinha leiteira lá, te dando o dividendos no final do mês? Vamos lá, a gente falou daquela palavra apego. Então, para ir para essa nova fase, esse novo ciclo, todo novo ciclo depende do encerramento do ciclo anterior. Perfeito. Então, eu tive a chance de me desapegar total do meu ciclo anterior, que era o empresário do ramo siderúrgico. No momento que eu me desapeguei dele, eu abri um campo de possibilidades. Se você está apegado, você não abre nenhum campo. Mas ao desapegar, eu abri um campo de possibilidades. E dentro do campo de possibilidade, com liquidez, você fala, eu preciso fazer o meu tal do reskilling. E aí fui fazer Columbia Business School, fui fazer Wharton, passei todo esse início de jornada fazendo reskilling, me treinando, me preparando para essa próxima jornada no mundo financeiro. Mas o mais interessante dessa jornada, eu estava lá em Wharton e num curso de finanças, basicamente era de planejamento financeiro, Wealth Family. E aí surgiu uma aula lá muito interessante. Eu falei assim, o peregrino ele está atento aos sinais, né? E aí uma professora falou assim, olha, gente, você monta o portfólio. Um portfólio bem montado, e não precisa ser um gênio para montar um portfólio, você vai estar um pouco melhor que a média, um pouco pior que a média, desde que você respeite as regras básicas do portfólio. Então, não tem genialidade nisso. Eu falei, estou aqui em Wharton, gastei uma quantia, um tempo danado, e ela me falando isso, eu falei assim, mas, aonde está o problema real do portfólio? Eu falei, bom, vamos ouvir. O problema real do portfólio está no ego. Caramba. Esse é o grande problema. É aí que vai quebrar todo o teu planejamento, toda a tua estrutura financeira. Eu falei assim, desenvolve. Pô, um ego do founder, achar que sabe mais do que todo mundo e fazer uma concentração irracional de investimento em determinada área. Porque acha que tem ali... Não, é ali que eu vou colocar, eu sei porque que vai porrar. Vai porrar, eu tenho certeza absoluta, e faz um all-in. Fez um all-in errado, ele destruiu. Destruiu o valor. Ou o ego de achar que pode estar acima da lei. Quantas pessoas a gente conhece aqui, na Faria Lima, que acham que estão acima da lei do bem e do mal? E fazem o que podem e o que não podem. Em algum momento são pegos. E tudo que construiu, também destruiu. Então eu comecei a perceber que o ego é o grande inimigo do portfólio. Eu falei, bom, então eu preciso fazer um curso sobre o ego. Eu assim, olhei e falei, existe curso sobre ego? Não. Aí eu fui mais a fundo. Tem que mergulhar nesse universo. Tem que mergulhar nesse universo. E aonde eu fui descobrir isso? Aí eu fui para um ashram na Índia. Que loucura. Fazer o que vamos falar assim, minha pós-graduação em finanças, já que o problema é o ego, o resto é só matemática, é só número, é só contabilidade. Sim. E aí é o grande ponto. Eu fui fazer o meu
minha pós-graduação, eu digo assim, num ashram na Índia. Que aí é que eu contei a história do guru. Para entender como funciona o ego. Para entender como funciona a mente humana. Como funcionam os nossos desejos. Os triggers, os nossos Como padrões de funcionam os nossos comportamento. triggers, os nossos padrões, os nossos comportamentos, os nossos medos. Até você ter um certo controle da sua mente. É o que eu falo. Foi indo para o ashram, foi uma maneira de desenvolver o intelecto acima da mente, acima do emocional. E o que é o mercado financeiro? É um mercado ultra volátil. Sim. Mas a sua mente, o seu intelecto não pode ser volátil. Isso tudo é externo. Internamente você tem que estar... Você não está atento, você vai para o efeito manada. Corre todo mundo para cá, põe o dinheiro aqui. E aí é onde quem está atento ganha dinheiro. E aonde está o antídoto disso? No intelecto. Na construção do teu intelecto. No domínio do teu ego. No domínio do teu medo. Na medida que você tem isso, você tem capacidade de gestão pessoal. Se você tem capacidade de gestão pessoal, você tem capacidade de gerir qualquer coisa, de uma empresa a um portfólio. Se você não tem capacidade de ter uma gestão pessoal, você não pode liderar nada. E de vez em quando as pessoas confundem. Pessoas completamente desequilibradas na sua pessoa física, acham que podem ser bons líderes na pessoa jurídica. E não existe uma coisa assim, na minha pessoa física eu sou completamente desequilibrado. Mas a hora que eu entro aqui, passo o pé na empresa, agora eu sou um cara sério. Você diz que não há uma divisão, você é uma pessoa inteira. Você é uma pessoa inteira. Que também aprendi uma coisa muito importante. E o meu pai já me falava, me diga com quem andas e eu direi quem és. Se você fizer negócio com pessoa errada, vai dar errado. Sim, simples assim. Simples assim. Se você conhece a pessoa na pessoa física e ela veio dando problema na pessoa física direto. Por que você acha que... Na empresa ele não vai fazer... Na empresa não vai ser diferente. Não, ele atravessa o portão da empresa, aí ele vira um cara sério. E as pessoas acreditam nisso. Por incrível que pareça. Porque daí você entra no mundo das percepções. Lembra que eu te falei? A mente mente. Como que a gente não deixa a nossa mente mentir? Nos enganar. A mente deixa nos enganar. E como que a gente faz para isso não acontecer? Você acha que isso é um mecanismo de segurança que a nossa mente usa para, de certa forma, proteger ou manter o status quo? Não. Da gente não ter o medo, porque a gente sabe que a única coisa que a gente tem certeza é a mudança. E ela tem medo da mudança nesse ponto? As pessoas, de uma certa maneira, têm medo da mudança. Porque mudar significa, de novo, aquela palavrinha, desapegar. Claro. E a gente não foi treinado para desapegar. A gente não foi treinado para mudança. E a verdade, a única certeza que a gente tem na vida é impermanência. É tão claro isso que a gente nasce para morrer. Então a gente nasce, sabe que vai envelhecer e vai morrer. Então a gente já sabe disso, mas ao mesmo sabendo o óbvio, as pessoas esperam que tudo seja sempre igual. Então o que é? Uma expectativa irreal que vai causar sempre frustração. Exato. Mas a hora que você ajusta a tua expectativa à realidade, diminui a tua frustração. Se a gente já começar o dia e falar, cara, isso tudo vai mudar. Tá ótimo. Quando muda, você fala assim... Não dá aquele frio na barriga, não dá frio na barriga. Que, agora perdi o chão. Exato. Então, te permite também você viver múltiplas versões de você mesmo. E a gente está entrando num período de longevidade que a gente pode ir até 100 anos. Acho que já nasceu a pessoa que vai viver até os 120. E eu acredito que sim. E aí agora imagina o seguinte, se a gente vai viver até os 120, né, senhor? Quantas versões de nós mesmos a gente vai viver? Quantas a gente pode nos reinventar, né? E aí a gente vai ter que ser um ser que tem a habilidade de se reinventar. A gente se reinventou algumas vezes. Você se reinventou algumas vezes. Eu me reinventei. Então,
a gente já sabe que a vida vai ser assim. A gente está aqui hoje e é capaz de daqui a 10, 15 anos a gente estar numa outra versão nossa. Ciclo, né? Um outro ciclo. E desapegar, agradecer esse ciclo que a gente viveu maravilhoso e se abrir para o novo. Tá aberto. Você diria que o caminho de Santiago foi um divisor de águas na sua vida? Eu acho que ele foi um divisor de águas. Porque o que eu aprendi lá? Fui fazer o caminho quando estava com 50 anos. Foi um presente que você se deu ou não diria um barulho, mas uma chamada? Eu acho que eu sempre soube que ia fazer o caminho de Santiago de Compostela. Interessante. Então, que até começa escrevendo o livro assim, que todo mundo fala, uma caminhada começa com o primeiro passo. Eu falo, não. Toda caminhada começa antes de um pensamento. Já começou. Então, muitos anos atrás, eu já tinha lá na minha cabeça, pô, quando fizer 50 anos, que eu achava que era longe, achei que ia estar velho. Falei, pô, quando tiver 50 anos eu vou fazer esse tal de caminho. Você leu o livro na época do Paulo Freire? Do Paulo Coelho, foi exatamente. Paulo Coelho. Eu também li, fiquei tão encantado com aquilo, eu lembrava do peso da mochila. Eu acho que ele também acompanhou uma das artistas famosas que foi com ele, que ele vai falando para ela largando as canecas, as panelas. Exato. Aquilo foi ficando na minha mente também. Aquela curiosidade de caminhar, né? E surgiu, então, assim, foi um Inception. Inception, exato. E aí vamos voltar, só para não perder essa aqui, como é importante a qualidade do pensamento. Se você plantar um pensamento ruim na tua cabeça ou na cabeça de alguém, cuidado, ele germina. A gente está falando aqui de um pensamento que talvez eu devia ter 20 anos quando eu li esse livro. Exato. Plantei, 30 anos depois ele nasceu. E aí fui fazer o caminho. E aí o que foi a grande magia do caminho? Foi 33 dias de autoestudo. Foi 33 dias de pausa, com uma chance que você tem única de se autoestudar e se autoaperfeiçoar. Aonde eu estou, como eu estou, para onde eu vou. E aí você ir se entendendo nisso tudo. E é engraçado, né? Porque a gente veio do mundo corporativo. E aí no mundo corporativo a gente se fecha uma semana num hotel, faz o budget, faz o forecast, discute, faz planejamento da empresa. Não é verdade? E da nossa vida pessoal? Quando que a gente para fazer uma análise da vida pessoal? Ela não é mais importante do que a empresa? Porque a empresa é efêmera. A nossa vida ela é eterna, no sentido de alma, né? E a gente não dá a mínima atenção e fala que a gente não tem tempo de fazer o nosso planejamento pessoal. Não te soa absurdo fica isso? Depois. Não, o mais interessante está falando quando começa também essa conversa, essa jornada. Sempre que a gente está numa roda de conversa entre amigos, empresários, é muito comum e natural que você se apresente e o cara já pergunta o que você faz. Já te rotula, né? Como Exato. Você estava conversando aqui. E ninguém muito se interessa para saber quem você é realmente na sua essência, né? O cara já pergunta, não, o que você faz? Quer saber se a empresa fatura tanto, se você tem escritório em tal lugar, onde você mora. E aí já começa a criar essas divisões. Mas muito interessante estar falando de que as pessoas não perguntam muito sobre você, né? Quem é a sua pessoa na íntegra, na essência. E lá você teve essa oportunidade de ainda ter mais autoconhecimento desses 33 dias. Eu até estou ainda lendo, que eu falei para você até antes de você entrar aqui, que cada dia eu leio umas 2, 3 páginas, porque você vai viajando com você ali nos hotéis, nas conversas, com quem você conhece. E você fala disso também no livro, né? Que ninguém pergunta nada da empresa, nada. E você vai conhecendo as pessoas. E eu estou numa parte aqui que fala das mídias sociais também. Até a gente está aqui trabalhando, né, com mídias sociais. Você fala que você abriu um dia o seu telefone, talvez, e você se assustou com o barulho, com o mundo lá fora, e você logo fechou. E aquilo me chamou muita atenção. Quanto tempo a gente fica hoje plugado e sem estar conectado, né? E eu lembro desse dia, foi assim... foi impressionante. Assim. Eu tomei até um susto quando eu li aquilo. Porque a gente está
tão preso nesse barulho que a gente, barulho. A gente acostumou a viver no barulho. É verdade. E aí, de repente, você começa a caminhar, e ao caminhar, a mente vai aquietando, o silêncio vai entrando, o teu mergulho para dentro de si vai acontecendo. E aí, de repente, você fala, cara, você está num estado diferenciado. Isso acontece com qualquer um que está andando ao longo do caminho. Você vai realmente silenciando. E aí, eu não sei porquê, falei, deixa eu dar uma olhada como que está o mundo lá fora. A hora que eu abri os grupos de WhatsApp, eu falei assim, meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Fechei no ato. E eu vi que assim, você vive fora desse barulho muito melhor. Porque ele é feito para te pegar. E a gente tem que tomar hoje cuidado com as mídias. Verdade. Porque eu também, uns trechos lá, eu falo assim, dentro da mídia, o que é real e o que não é real? A mídia hoje ficou muito difícil. Então, você lê um jornal, ele te conta uma história. A informação é diferente de um outro veículo. Você lê outro veículo, a história é completamente diferente. E aí, então, a gente está numa época da vida, de novo, e aí eu volto para a minha pós-graduação no Ashram, na Índia, que é de desenvolver um intelecto forte, bem preparado e lúcido, consciente, ancorado no presente. O que eu aprendi com isso? Que quando eu vejo qualquer notícia que venha da mídia, ou mesmo de amigos, primeira coisa eu me pergunto, o que é real, o que não é real? Qual que é o interesse daquela frase? Frase, de quem está me falando? Quais são os interesses ocultos daquilo? E daquela outra pessoa? E aí você, com um intelecto bem desenvolvido, você consegue discernir e tentar buscar o que talvez... que está por trás. Que está por trás. Porque a realidade também é uma grande dificuldade de você entender o que é realidade. Porque para definir o que é realidade, a realidade ela não pode, ela tem que ser a mesma coisa que era no passado, no presente e no futuro. Cara, se você usar esse conceito de realidade... então vamos um passo atrás. Realidade. Então, ela tem que estar presente, passado e futuro. Teu corpo, Nelsinho. É igual? É igual? Não, não é mais. Sua mente é a mesma? Também não. Também não. Então a gente não pode nem dizer que o nosso corpo é real porque ele está em constante mudança. Nem nossa mente é real porque está em constante mudança. Então, qual parte nossa que não muda e que é verdadeira? É quando você começa a tirar, você vai tirando esse barulho, né? É o que realmente fica. O que realmente fica? E aí focar na realidade é focar naquilo que não muda. E o que não muda, Cris? E o que não muda? Qual parte nossa que não muda? Não sei te responder. A alma. A alma. Muito bacana. Por isso que eu me apresentei como um peregrino espiritual nessa breve jornada aqui na Terra. Então, aquela alma peregrina, ela está vivendo aqui. Mas ela só está de passagem. E a pergunta é, o que a gente faz nesse curto momento que a gente está de passagem aqui? Acho que essa é a pergunta mais importante da nossa vida, né? Você diria que qual é a nossa missão nesse momento dessa passagem que a gente está nesse corpo, nesse tempo? Qual é a sua missão aqui hoje na Terra? Você conseguiu identificar, além do propósito, de quem é o Cris, o que ele vai talvez retribuir à sociedade hoje? Foi muita reflexão sobre isso? O bacana de você andar 33 dias e fui sozinho, 800 quilômetros, você tem tempo para essa reflexão. E aí todo mundo sempre se pergunta, qual que é o propósito, qual que é o propósito? Sim. E aí, não sei se eu vou surpreender ou não, mas a gente começa primeiro com esse autoaperfeiçoamento e autodesenvolvimento. Para um norte lá na frente ser a autorrealização.
Por que autorrealização? Na medida que a gente se transforma em melhores pessoas, você passa a influenciar Ao seu redor. ao seu redor. Então, você é um excelente pai. Você concorda comigo que você vai influenciar teus filhos? Isso é como ele também vai E o teu filho fazer passarem para os filhos deles. para os filhos dele. E aí você já aumentou o teu leque. Dentro da tua empresa, você sendo uma boa personalidade que traga o melhor de cada um da tua empresa, você já impactou mais além da tua família, o teu entorno. E aquelas pessoas da tua empresa impactaram também o entorno deles. Sim. E aí você começa um processo de expansão de melhoria. Então, o que é o propósito? O propósito é eu me tornar um pouquinho melhor do que eu fui no passado, cada dia um pouquinho melhor. Step by step. Step by step. Para que assim eu possa influenciar todo mundo à minha volta, as pessoas, cada um, e até que um dia influencie o teu país, o mundo, e aí a gente tem um processo de mudança. Mas a gente não pode cobrar mudança de ninguém Se você não mudar, se você não mudar. É muito fácil apontar para o outro. Apontar o dedo, é. Mas, e é muito difícil, eu te digo, Nelson, mas muito difícil a gente fazer essa autoevolução. Cara, é muito esforço. Mais fácil criticar o outro, É né? muito mais fácil Do criticar que olhar o outro para dentro. do que olhar para dentro. O olhar para dentro é uma viagem solitária, É. dura, significa várias vezes abandonar amigos que não fazem mais sentido para Parte aquele teu momento de vida. São decisões difíceis. A autoevolução são decisões difíceis. Mas ao fazer, você está impactando o mundo todo. Tanto é que eu tive com um guru, ele fazendo numa palestra sobre o que é doação. Tá. Cara, foi interessantíssimo. A cultura de doação através da visão de um guru lá na Índia. Eu falei, vamos ouvir. Ele falou assim, uma das formas básicas de doação, nível básico, Mobral, é doar dinheiro. E a gente acha que, pô, eu doei. Já limpei a consciência. Tá limpei a aqui, consciência. É, meu quinhão. doar dinheiro. Pronto. Qualquer um pode É fazer. o mais fácil. Mais ou menos, mais fácil. Segundo nível, você doar seu corpo, o esforço físico. Lembra na pandemia? Tinha dinheiro, mas não tinha ninguém para entregar a cesta básica para quem precisava. Então, eu falei, ó, a tese do cara tá certo. Então, você tem que ter a pessoa para fazer acontecer. Terceiro nível da doação é você doar o seu lado emocional. Um amigo que está precisando, ou ir naquele hospital e conversar com... É o seu capital emocional, Seu seu capital emocional. social, né? De estar ali. De estar ali. Quantas vezes você realmente sentou do lado de uma pessoa Escutou. e só escutou as dores dela, sem julgar, sem querer botar a tua opinião? Só teve lá presente, dando esse teu capital emocional. Quantas vezes a gente fez isso na vida? Aí depois tem um outro nível acima, e você doar o teu tempo para mentorias, para você Devolver ajudar, um pouco do conhecimento. devolver um pouco do conhecimento. Pegar um jovem e treinar esse jovem para que ele não seja nem dependente do teu capital emocional, nem da tua força física e nem do teu dinheiro. Você doar a capacidade de aprender para que ele possa ser independente. E a maior doação de todas, a autorrealização. Eu falei, explica. Uma pessoa que te conhece aí, todo mundo conhece, Jesus Cristo. Ele foi a maior doação que alguém fez, foi Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, quando foi crucificado, olha só, é atemporal. Não tem Até dinheiro, hoje, não tem sabedoria. Até hoje, os ensinamentos que ele deu, a guiança que ele deu, estão presentes até hoje. Então, Verdade. olha o poder de uma autorrealização como impacto intrageracional. Então, se a gente pelo Tá aí menos até hoje. usar esse exemplo e mirar nessa direção, eu não tenho dúvida que a gente está caminhando no caminho correto. É fácil chegar nesse estado? Lógico que Acho não. que é o estado de
que no hinduísmo seria o nirvana, seria um estado de... No budismo também tem... Que é aquilo que a turma chama moksha, que é a libertação São- desse corpo físico. Por que a gente vai e volta nesse corpo físico? Porque existe desejo. Sempre que houver desejo, vai haver ação. Tem a carne, né? Tem a carne. Então você, eu tenho desejo disso. O desejo parte do quê? De uma falta. Você só deseja o que você não tem. Mas na medida que você se sente completo, não existe desejo. Você já está completo, você já tem tudo. Em todos os campos. Sim. E aí quando isso acontece, você não precisa mais voltar para essa vida nesse plano físico. Você já atingiu um outro estágio. Aqui realmente é um plano de uma evolução. Nós estamos aqui numa escola da vida, num aprendizado para evoluir. A gente está aqui numa escola da vida, num aprendizado para evoluir. E aí agora pegando, até voltando para aquele teu negócio, que é o family office, o family business. Sim. E a família é o base. MBA. É a base. É a base. Então, quando a gente olha a família, é o grande aprendizado. Não adianta você falar, quero impactar o mundo, quero corrigir o mundo, mas você não corrigiu a tua família. Você não conseguiu conviver com a tua família. Que é o que a gente fala, você não conseguiu passar para frente, morreu ali em você. Morreu em você. Então, hoje eu olho quando a gente tem essas relações familiares, uma excelente oportunidade de evolução. A família nada mais é do que um microcosmo que reflete o macrocosmo. Tudo que acontece de casa, fora de casa, acontece dentro de casa. Reflete ali. E aí a família te dá a grande oportunidade de evoluir lá dentro. Os momentos difíceis que a gente tem de família, os desafios que a gente tem familiar. Então, vou assumir um desafio fora. Você está fugindo do teu dentro de casa. Então, corrigir primeiro a família para depois ir para fora. Essa é a grande universidade. Então, hoje eu olho a família como um grande aprendizado. Adoro a minha família, que eles sempre estão me dando chance de aprender coisa nova. Sim. Sempre me desafiam, sempre buscam o melhor de mim. Quando tem que criticar, critica. Tenta extrair o melhor. Então, esse é o gostoso da família. De vez em quando pode ter momentos desafiadores? Lógico que tem. Mas faz parte. Isso que fortalece. Se fosse só um mar de rosas, nós não cresceríamos, né? Exato. Não tem um desafio, não tem essa jornada de aprendizado. Mas você diria que o maior insight que você tirou dessa jornada até aqui realmente esse autoconhecimento, é a gente conseguir desapegar das nossas vontades e evoluir na medida do possível. O que você diria que para você é um processo de evolução? O que seria para você a gente está aqui no último nível? Vamos dizer que aqui é como a gente falou, uma escola básica, né? Para a gente subir esse degrau que você falou, o que a gente precisa alcançar? Talvez não é o que precisa alcançar, né? Eu até escrevo no livro lá, o destino é a própria origem. Ótimo. Porque a gente já é. Aí entra o que a gente falou, o tal do eguinho, criando um mar de ilusão para a gente. Buzinando na nossa cabeça. Buzinando, criando desejos que não existiam antes. Então você ter esse estado de consciência, esse estado de atenção, de saber o que precisa, o que não precisa, o que é real, o que não é real, o que você precisa desapegar nessa vida, o que não precisa, ele já está lá. A gente já é. Só que a gente vive dentro de uma ilusão de falta. E essa ilusão de falta te impulsiona para esse caminho. Mas na medida que a gente começa a caminhar e tirar esses... Que é o que você falou lá. Você vai tirando os pesos da mochila, vai tirando esses barulhos, você vai descobrindo cada vez que você precisa menos. Eu brinco lá, quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu saí daqui com 100 toneladas nas costas. De tudo... não só o peso da mochila, mas toda a carga emocional. Carga emocional, tudo que você Trabalho. E aí, quando eu percebi lá, né, senhor, eu estava vivendo 33 dias com 7 quilos. E sabe de uma coisa? Sem faltar nada, né? Não.
Zero, zero de falta, zero. Dá para acreditar num negócio desse? A pandemia ensinou muito a gente também, que eu lembro que eu passei quase 2 anos na fazenda e eu praticamente acho que usei a mesma roupa 1 ano e meio. Ou seja, você não precisa quase nada. Você, na verdade, é tudo luxo, né? Que a gente acaba consumindo. Você falou, a mídia é olhar o outro, esse consumismo desacerbado que está. Interessante também voltar nesse ponto é que depois da pandemia voltou muito pior, né? A humanidade perdeu o controle nesse ponto. Nunca se consumiu tanto, gastou tanto, né? Acho que talvez o fato das pessoas acordarem que são finitas chamou muita atenção. Você vê o mercado imobiliário bombando, mercado de itens de luxo, barcos, aviões, não, fila de espera para tudo. E precisa de tudo isso? Não. Não. Mas acho que a gente regrediu um pouco, né? É a teoria pendular, né? Quando você vai para um extremo, você tende a ir para o outro. Quando, na verdade, qual que é o certo? É o meio. É o caminho do meio. Eu ia te perguntar aqui, nesse momento de travessia, né? O que mais te guiou, né? Em termos vamos falar, ferramentas internas? Foi o silêncio? É a disciplina? É a fé? É a coragem? São todas essas ferramentas, mas o que te guiou realmente para ter essa disciplina de conseguir completar? Porque eu também vi aqui, não é fácil, até fiquei acompanhando em relação a quantos quilômetros por dia e tem muita dor, né? Você caminha muito, o corpo cansa, você passa por privações, você está acostumado ali numa vida mais, né, não diria de luxo, mas de conforto. E ali eu vejo que até que você confiou um pouco na agência e a agência te colocou lá do outro lado da estrada, você teve que caminhar mais, sei lá, 7 quilômetros, já estava exausto. Aí depois fala assim, mas tudo bem, né? Mas na hora você ficou louco da vida, né? É verdade. Ó, teve um mantra que me ancorou ao longo do caminho. Um mantra pessoal Ótimo, meu, que até está na contracapa aí do livro, que eu falava assim, o que é externo é externo. O que é interno é eterno. Isso me surgiu num dia assim que eu estava caminhando já na metade do caminho, onde a mente já está sendo desafiada. Era o trecho feio da viagem, caminhando 3 dias do lado da estrada, com um caminhão passando. Barulho. Barulho. Então, não estava essa foto bonita que você vê do livro. Nem tem foto desses dias aí. Era desafiador, era feio, era difícil. E aí eu descobri que, na verdade, eu tenho que estar bem internamente e silenciar o fora. Sim. E aí esse foi o grande mantra e o que eu uso ele para hoje. Mercado financeiro. Tentei trazer esses dentro do family office. O que a gente vive? Barulho, vive volatilidade. Perfeito. Então, tudo isso tem que ficar externo. E o interno? Está lá na nossa política. O que a gente criou? O que a gente desenhou? Cara, vamos seguir o nosso plano. O barulho vai existir. Na nossa vida pessoal, se você está ancorado internamente, cara, você segue o caminho. Se você estiver aberto por barulho externo, você vai flutuar igual. A gente vive um mundo de instabilidade. É a volatilidade também interna, nossa. Exato. A gente legal essa comparação. É natural o mundo ser volátil externo. A gente tem que esperar isso. Mas internamente a gente não precisa ser volátil. Entendeu? É criar um porto seguro interno. Externo tudo bem ser volátil. Interno não. E aonde você se ancora? E na medida que você... Onde que eu me ancorei internamente? Quando você começa nesse trabalho de entender o que é real, o que não é real, o que é passageiro, o que não é passageiro. Eu lembro no meio da pandemia, aquela loucura toda, a turma entrando em desespero. Em pânico, Em pânico. Os portfólios perdendo fábulas de dinheiro, os banqueiros enlouquecidos.
E é engraçado, assim, todo esse trabalho que eu fiz foi o momento mais calmo da minha vida. Eu entendia que o mundo estava em volatilidade, em extremismos, mas eu não. Eu estava lá em casa, sentadinho, olhando lá a telinha do meu computador, vendo o mundo derretendo, mas eu calmo dentro. O mundo vai acabar? Ser Neil Reinaldo? Olha como é importante ser Neil Reinaldo do não real. Primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo. É o fim do mundo? Não, não me parece o fim do mundo. O mundo vai voltar? Vai. Então, não faz sentido o preço desses ativos aonde estão. Então foi uma época de maior trabalho para mim, foi na pandemia. Analisar também oportunidades. Analisar essas oportunidades. Então, no meio daquele caos, eu estava lá comprando. No meio do caos. Então, o que é o poder de um intelecto bem desenvolvido? É saber aproveitar essas oportunidades. Se eu tivesse o meu intelecto tão instável quanto a minha mente, estaria vendendo as posições. Estaria vendendo todas as posições, como muita gente fez. Entendeu como é importante você ter essa clareza mental que a espiritualidade te traz? Sim. Para poder sobreviver nessa vida moderna que é super desafiadora? Não, incrível. Essa serenidade, né? E que você teve, acho que poucas pessoas, porque o mais comum é o pânico em se instalar, efeito manada. E eu acho que é aí que realmente quem está muito consciente, como você falou, faz as grandes tacadas, que hoje, você falou, não tem tanta coisa para fazer, você falou no Family Office, é uma coisa ali de ferramentas matemáticas, contábeis, mas aí vem as oportunidades, né? A hora que está todo mundo indo para um lado, você fala, peraí, o que está realmente acontecendo aqui? Eu ia pegando esse gancho, sabe por que o Family Office chama Amampuri? E Amampuri, que significa? Em sânscrito, significa lugar de paz, lugar de serenidade, pegando esse teu gancho que você percebeu bem. Aí o mais interessante, eu falei, Cris, mas você criou o nome depois? Eu falei, não, na verdade eu criei esse nome quando eu casei. Uau, então foi em 99, eu tenho essa empresa desde 99. Já estava lá. Já estava lá. Porque eu sempre entendi, desde então, que o teu family office tem que ser um lugar de paz. Tem que ser um lugar de serenidade. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um investimento, você pode até investir em distress. Cris, é um lugar de paz, de serenidade? Não. Mas desde que você invista no gestor certo, o distress é dele com as empresas. Não é seu, Não é seu. Então, eu posso até estar investindo em distress. Se eu tiver com o gestor certo, eu não tenho distress. Mas eu posso investir em renda fixa com o gestor errado. Aí o distress é meu. O cara de renda fixa que botou nos papéis com risco de crédito, que parece super seguro, mas à medida que você não tem o gestor certo, o que eu trouxe para mim? Distress. Sim, a tomada de decisão errada, né? Errada. De avaliação em cima das pessoas, né? Em cima das pessoas. E é o que você falou. Acho que o nosso papel é saber escolher as pessoas com quem a gente vai trabalhar. Porque qual que é o nosso propósito? Dentro do Family Office, ter serenidade. Então, ter serenidade é saber fazer as escolhas certas. Fez as escolhas erradas, você vai colher errado. E hoje, você pode contar um pouco como é que você diversifica essa sua base de investimentos? Você está muito alocado em uma classe de ativos? Não, é muito diversificado? Aqui para o público entender também um pouco de como essa diversificação é importante. Como é que você fez essa alocação? Muito baseado em você ou realmente naquilo que você acredita? Eu fui muito influenciado pelo curso que eu acabei fazendo em Wharton. Legal. E muito influenciado pelo Endowment Business, o Endowment Portfólio. Sim. Então, eu nada mais, se eu não vou reinventar a roda, vou pegar os modelos de endowment que têm dado certo, que são os modelos de longo prazo,
e aí vou montar isso em todas as classes de produtos, tanto Brasil quanto lá fora. Então, para tentar fazer esse desenho. Não está só em real, mas também está em moeda E forte. moeda forte. E aí tive uma outra aula lá muito bacana, que também me norteou, né? Aí fala assim, primeira pergunta antes de você montar o teu portfólio. Para que você quer? Ok. Qual o propósito dele? E aí você pode escolher, meu propósito é segurança financeira. Então, é um desenho. O meu propósito é exercer poder. É outro desenho. Meu propósito é ter liberdade. É outro desenho. E o meu propósito é legado. É outro desenho. Então você precisa identificar, dentro desses 4 caminhos, qual que é o teu, para você poder desenhar o teu portfólio. Um exemplo. Não, meu propósito é exercer poder. Então, se você quer exercer poder, você não pode ter um portfólio não líquido. Você tem que ter um portfólio mais líquido. O que significa poder? Eu vi aquele barco lá, eu quero comprar. Bah! Eu vi aquele apartamento, eu quero comprar. Pá! A empresa do cara está na pior, agora eu vou. Agora eu vou. Então, se o teu propósito é poder, você tem que ter liquidez, é um tipo de investimento. Se o teu propósito é ter liberdade, você quer construir um navio que atravesse qualquer tipo de mar. Por quê? Vai ter altos e baixos, mas o teu portfólio ele segue andando. Se o teu propósito é legado, não é para essa geração, é para gerações futuras, você até vai se permitir até mais ilíquido ainda do que o padrão do endowment portfólio. Então, dependendo de cada um, mas eu quero segurança absoluta, que de vez em quando a turma confunde segurança e acha que botar 100% de CDI é estar seguro. Tá aí um caso na mídia recente. Tem um caso na mídia recente que provou que não. Então, é investimento super seguro. Não é. Até que ponto é? Nem vamos entrar nessa questão aí para não polemizar. E não, muito bacana. E você poderia abrir qual é os para você, né, para sua família, é legado, é liberdade, é poder? O que você escolheu como lá atrás eu desenhei que seria liberdade. Maravilha. Porque tem a ver com a jornada da próxima geração. Ótimo. Então, assim, o que é ser herdeiro, né? O ser herdeiro é uma das tarefas mais difíceis que existe. Alguém que olha de fora fala, que maravilha. O cara já recebeu tudo, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Não. Herdeiro carrega um peso gigantesco. A responsabilidade de dar continuidade. Exato. Ou manter. Ou manter. Pelo menos preservar, né? E assim, e muitas vezes o herdeiro, ele pode imaginar que ele herdou aquilo e que tem que manter um negócio que ele não gosta mais. Um negócio que não faz mais sentido. Então, muitos herdeiros acabam não herdando, eles herdam um peso. Então, quando eu trouxe essa palavra liberdade para dentro, assim, o herdeiro, o que ele é? Ele é o responsável em direcionar a família. Pode ser até com aquele ativo principal da família e pode ser até numa transição que eu fiz para outros ativos. Então, o papel do herdeiro é navegar, desapegar do passado e desenhar o futuro. Tomar essas decisões sábias. Se você tiver um herdeiro preso no passado, pode ser a morte. Então, o herdeiro ele tem que ter essa liberdade de escolha. Então, desenhei assim, um portfólio para que os meus herdeiros tivessem liberdade de escolha. Podem ser exatamente o que eles quiserem. Inclusive, até trabalhar nisso ou não. Chegando aí já quase 1 hora de conversa, muito profunda. Mas eu ia te perguntar se você pudesse explicar o que é o sucesso para você. Muito boa. E isso fez parte dos meus estudos para entender o que é sucesso. E aí hoje eu defino sucesso, para ter sucesso mesmo na vida, você tem que estar bem, na minha concepção, em 4 áreas. Tem que estar bem dentro de casa, então você tem que ter o sucesso familiar.
E o sucesso familiar significa criação dos teus filhos, como está a sua relação com a tua mulher, com teus irmãos, com a tua família. Bom, então, essa é uma parte do sucesso. Porque se você não tiver sucesso nessa área, você não se desfaz da família. Nem sai. Se a gente pode viver até 120 anos, imagina 120 anos de briga, né, senhor? É um terror, você não vai ter sucesso. Então, tem isso, essa área aqui, que eu gasto 25% do meu tempo com a família. Outra parte, que todo mundo considera sucesso empresarial, ele tem uma empresa, vendeu, fez IPO, que grande sucesso. Mas o resto das áreas péssima, cara, é só um sucesso financeiro. É bacana ter sucesso financeiro? É bacana, porque ele ajuda você a suportar as outras áreas. Então, 25% do meu tempo eu dedico mesmo ao family office, ao trabalhar, porque é uma energia de manutenção, que ela sustenta as outras. Perfeito. Depois tem os outros 25%, que é o sucesso espiritual, que a gente está falando aqui. E o sucesso espiritual vem desse autoestudo, desse autoaperfeiçoamento, desse desenvolvimento do teu intelecto, desse controle do teu ego. Tudo está ligado. Então, eu dedico um tempo grande também para isso. E os últimos 25%, e não menos importante, que é o que eu chamo gift back, é retribuir à sociedade tudo que a gente ganhou. Se a gente sair dessa vida sem retribuir e falar obrigado e devolver, a gente não entendeu. Isso daqui é um ciclo. Então, se a gente ganhou muito, a gente precisa devolver muito. A gente tem uma responsabilidade. Então, para mim, sucesso é quando você consegue estar em harmonia com essas 4 áreas, esses 4 pilares da vida. E a hora que a gente tem uma certa harmonia nisso, eu falo assim, realmente, essa é uma pessoa de sucesso. Voltando à base, a família, né? A família estável, a família como sustentáculo desse crescimento nosso. Porque eu falo muito, né? Sem a família, qual é o propósito de você tocar as coisas se você não tem com quem dividir, não tem para quem ensinar, né? Retribuir. Mas muito, muito bonito. Queria te perguntar aqui, né, para a gente ir fechando aí, depois de um papo super importante aqui nesse crescimento, nessa jornada não só pessoal, mas profissional. Qual é a pergunta que ainda guia os seus próximos passos? O peregrino, ele sempre se pergunta, né? O que eu posso tirar dessa mochila que está pesando aqui? Então, eu acho que assim, ao longo dessa caminhada, a minha pergunta é, do que eu posso me desapegar mais? Então, essa é sempre a pergunta que eu tenho feito comigo mesmo. Ela não acaba, né? Ela vai sempre acaba. evoluir, né? Sempre evolui. Até o ponto de você virar assim e falar o que realmente é essencial. E aí você foca no que é essencial. Porque daí, o que é essencial? É quando você tem clareza absoluta da vida. Uma pessoa que não tem clareza da vida, ela tem supérfluos. Um peregrino que tem clareza da sua caminhada, ele só tem o essencial. Comece a reparar nas pessoas. Quem tem muito supérfluo ao seu entorno, muito barulho, é porque não tem clareza da jornada. Então ele tem um pouco de tudo. Mas quando você sabe o que você quer, você só tem o essencial. Isso não quer dizer ter pouco, ter muito. Para cada um. Não estou te falando, vamos viver como um monge, nos altos dos Himalaias, só com uma muda de roupa. Não é isso. É ter o que realmente você precisa. Mas eu preciso de um avião. Cara, tá tudo bem. Tem o seu avião. É essencial para a sua vida, é essencial para o seu lado. Cara, tenha. Mas não tenha 2. Não tenha 3, 4, 5. Não tenha um aqui, outro ali, que vira barulho. Vira barulho, vira distração. Vira distração, perda de foco. Perda de foco vai te levar a um insucesso. Porque o que é sucesso? Os 3 Cs do sucesso. Para você ter sucesso na vida, você tem que ter os 3 Cs do sucesso. Que é concentração, cooperação
e consistência. Concentração, o que é? Foco. Tá. Consistência, é o que você fala. Dedicação, tá lá fazendo sempre a mesma coisa, autoaperfeiçoamento. E cooperação, quem está em torno. Então, ter os 3 Cs do sucesso alinhado na vida é muito importante. Se você cria barulho, você não vai ter isso. Você criou barulho, você perdeu o foco, você perdeu o concentração. Você criou muitas coisas, o que você perdeu? Consistência. Você começa a fazer movimentos. Um monte de coisa e não faz nada certo. Não faz nada. Então, importante ter essa coisa do que é essencial, do que não é. Quando a gente vai investir em algo, assim, isso aqui é essencial no meu portfólio ou é barulho? E a gente começa a discernir dentro do portfólio, cara, isso é mais um barulho. Não, isso é essencial. Então, tem consistência. Na vida pessoal, cara, vou fazer isso é essencial para a minha vida ou é barulho? Não, é barulho. Tira. Quando você vai fazendo isso, você vai levando uma simplificação da vida. É isso aí. Maravilhosa. E a vida vai ficando mais leve e muito mais gostosa de se viver. E as coisas fluem, elas acontecem. Acontecem. Você falando ecoou muito dentro de mim, porque a gente completou 10 anos, né, do Fórum Brasileiro da Fala Empresária. E muito barulho veio das tentações durante as oportunidades que surgiam de sai um negócio aqui para você ganhar um dinheiro ali. E aí eu voltava, não, mas isso é essencial ao meu negócio. Onde está o foco? Não, o foco é me dedicar para essa causa que eu incorporei como missão, alinhado com o meu propósito, e eu fiquei aquilo lá fazendo repetidamente 10 anos, estudando e batendo, e indo. E aí acabamos virando uma referência no Brasil. Mas se eu tivesse talvez desfocado e não tivesse tido a consistência, a gente não estaria aqui hoje conversando. Seria mais um barulho aí que eu comecei e não teria dado certo. Mas é muito difícil se manter dentro dessa linha de raciocínio. Muito difícil. Foi uma conversa muito importante. Espero que tenham gostado. Cris Freire, amigo e hoje peregrino, né? Que continue essa jornada maravilhosa e podendo hoje retribuir para nós os seus ensinamentos, não só como empresário, mas como uma pessoa de alma, uma pessoa evoluída, maravilhosa. E foi uma enorme honra receber você aqui, Cris. Muito obrigado pela presença. Super prazer te receber. Olha, senhor, maravilha, viu? Obrigado e espero vocês no próximo episódio. Nos acompanhem em nossas mídias sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Family Business Voice. Um abraço a todos e até a próxima.